Capítulo 2 Ressurreição, o Espírito Santo e a Igreja, fase 2. A morte é a maior restrição. No último domingo, falamos sobre a ressurreição, o Espírito Santo e a Igreja. Hoje, queremos nos aprofundar nesses mesmos assuntos. O que vimos no último domingo foi que a morte é a maior restrição. Queremos reforçar essa palavra. Todas as criaturas terminam na morte. Consequentemente, para todos os seres vivos, a limitação suprema é a morte. Pequenos animais terminam na morte, mas o mesmo acontece com os grandes animais. Todos os seres vivos, das plantas aos animais, são inteiramente circunscritos pela morte. Contudo, isso também é verdade em relação aos seres humanos. O intelecto do homem pode avançar consideravelmente, como no caso do homem rico, mencionado em uma das parábolas do Senhor Jesus, na qual, curiosamente, Deus se dirigiu ao rico como louco. O intelecto avançado deste homem rico permite-lhe planejar e traçar planos para o futuro, mas ele está acabado e liquidado quando Deus requer a sua alma. Muitos de nossos entes queridos, como nossos pais, mães e filhos, morreram e, uma vez mortos, jamais são chamados de volta à vida. Da mesma forma, tantos grandes homens sofreram a mesma consequência. Por mais poderosos, capazes e influentes que fossem suas gerações, eles também morreram e se foram. Portanto, a morte é a restrição mais potente que existe. O homem ressurreto é o homem designado por Deus. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, ele era o homem representativo. Durante os seus 40 dias após a ressurreição, ele ainda era o homem representativo. Em seus 33 anos na terra, ele foi a representação da moralidade. Mas em seus primeiros 40 dias após a ressurreição, ele se posicionou como a representação do poder. De fato, esses 40 dias manifestaram o seu poder. Teólogos fundamentalistas veem o Senhor Jesus na terra como o homem padrão. Eles deduzem corretamente que, se o Senhor não tivesse morrido por nós, Deus certamente teria nos condenado por nossos pecados, pois todos caímos num padrão deplorável e, portanto, estamos sob condenação. Se Cristo não tivesse morrido e o véu no templo não tivesse sido rasgado, Deus teria nos condenado por nossos pecados em vez de nos ter salvado. Mas os teólogos do passado não viram claramente a verdade que envolve a ressurreição de Cristo. Somente neste século as pessoas começaram a ver a verdade da ressurreição sob uma luz mais plena. Somente o homem ressurreto é o homem do propósito de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Como já indicamos, esta declaração de Deus refere-se ao tempo em que o Senhor Jesus ressuscitou e saiu do túmulo. Depois que o Senhor ressuscitou e emergiu do túmulo, Deus lhe disse: hoje te gerei. Foi ali, naquele momento, que Deus obteve o homem segundo o desejo do seu coração. A ressurreição transcende tudo. Após sua ressurreição, o Senhor não apenas está livre das restrições de tempo e espaço, mas também está desatado da morte. Ele rompeu a barreira da morte. O levantamento de Lázaro dentre os mortos é diferente da ressurreição do Senhor. Com Lázaro, trata-se apenas de uma ressuscitação, não de uma ressurreição real. Ele ainda estava atado pelas faixas mortuárias de linho e, eventualmente, mais tarde, morreu.
O poder da morte ainda repousava sobre ele. Na ressurreição do Senhor, entretanto, o limite da morte foi rompido completamente por ele, pois não era possível que ele fosse detido por ela, mantido sob o seu poder. Veja lá, Atos, capítulo 2, versículo 24. As portas do Hades não puderam se fechar contra ele, e o Hades não pôde tragá-lo. Cristo ressuscitou e já não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. Quando o Senhor ressuscitou, mesmo seus discípulos, como Pedro e Tomé, não acreditaram. Maria Madalena correu e relatou a Pedro e João que o Senhor não fora encontrado no túmulo. Os dois partiram imediatamente para investigar. Eles viram os lençóis de linho ali deitados e o lenço que estivera sobre a sua cabeça. Não com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Contudo, o Senhor já não estava lá. Veja lá em João, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 8. No caso de Lázaro, saindo do túmulo, sabemos que ele ainda estava atado de mãos e pés com faixas mortuárias, e o seu rosto envolto num lenço. Ele ainda estava sob limitação. É importante você ver isso lá em João, capítulo 11, versículo 44. Mas na ressurreição do Senhor, as faixas de linho e o lenço foram deitados no túmulo, embora ele mesmo tivesse partido. Ou seja, os linhos, as faixas, não o limitaram. Isso indica que o Senhor transcendeu todas as restrições. E por isso, a sua ressurreição é essencialmente diferente da de Lázaro, pois tiveram que remover as faixas de linho que estava envolta sobre o seu corpo. O irmão Sparks tinha duas definições sobre o Senhor e também sobre a ressurreição. Abre aspas. Não se trata da sua vinda, mas do seu aparecimento. Não se trata da sua ida, mas do seu desaparecimento. Fecha aspas. Desde a sua ressurreição, nada pode confiná-lo. Nada mais pode limitá-lo. Nem a morte, nem o tempo, nem o calendário, nem a geografia, nem qualquer outra coisa. Não apenas isso. Após ser ressuscitado, o Senhor Jesus foi glorificado por Deus no lugar mais alto, assentado nos céus à destra do Pai, acima de todo principado, toda autoridade e poder e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesta era, mas também na vindoura. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 21. Consequentemente, o Cristo ressurreto transcende tudo. Hoje, o Senhor está nos guiando, por um lado, para sermos tão morais quanto Ele é. Por outro, para termos o poder da ressurreição, tal como Ele tem. O homem que Deus deseja é moralmente, bem como poderosamente perfeito. A igreja nasceu do Espírito após a ressurreição do Senhor, para ser o corpo do Cristo ressurreto, sendo uma unidade com o cabeça. É após a sua ressurreição que Cristo se tornou o cabeça da igreja. Antes de sua ressurreição, ele estava na terra como homem. Ele não era ainda o cabeça da igreja. Somente após a ressurreição, ele ascendeu ao Pai e recebeu o Espírito Santo prometido, o qual ele derramou para gerar a igreja. O Senhor ressuscitou a fim de ser o cabeça da igreja, bem como para nos unir, os que creem, para sermos o corpo. Deus agora faz de Cristo cabeça e de nós o corpo de Cristo. Assim como é a natureza da cabeça humana, assim é a natureza do corpo humano. A palavra de Deus nos mostra que, assim como o Senhor está em ressurreição, a igreja também está em ressurreição. Portanto, o que é a igreja? É aquilo que detém a ressurreição de Cristo. A igreja é edificada sobre o solo da ressurreição. Caso contrário, não pode sequer ser considerada a igreja. Efésios capítulo 1, do versículo 19 ao 20, na parte A, fala da suprema grandeza do seu poder para conosco. O que cremos segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre
os mortos, hoje este mesmo poder de ressurreição está operando em nós. Este poder em Cristo torna Ele o cabeça. Este mesmo poder em nós torna-nos o corpo. Isto é o que a igreja é. Portanto, a menos que experimentemos o poder da ressurreição de Cristo, não sabemos o que a igreja é em veracidade. A igreja não deve ser restringida de forma alguma, mas deve vencer tudo, assim como Cristo venceu. Porque a carta aos Efésios é considerada o livro da Bíblia que desvenda o ápice da verdade, porque ela revela o corpo de Cristo. Em natureza e em poder, o corpo de Cristo é o mesmo que Cristo. Importante frisar que, para compreender o corpo de Cristo, precisamos de revelação. Caso contrário, o que professamos saber sobre a igreja não passa de uma questão de terminologia. Precisamos estar no fundamento da igreja de forma experiencial. Deveria haver pelo menos 2 pessoas que juntas pudessem tocar esse poder de ressurreição de Cristo. E elas orariam em unânime acordo. A palavra do Senhor é clara. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18 ao 20. Hoje o Senhor nos confia a execução dessa autoridade. E isso ocorre porque somos o seu corpo. Além do fato de ainda estarmos nestes corpos mortais terrenos, há também o fato de estarmos unidos ao Senhor em um só Espírito. Não somos diferentes do Senhor espiritualmente. Que realidade tremenda é esta! Há necessidade do Espírito de sabedoria e revelação. Quando vemos o que é a ressurreição, tornamo-nos esclarecidos sobre o que é o corpo. Após a ressurreição, o Senhor derramou o Espírito Santo para fazer nascer a igreja. Ele se torna o cabeça e a igreja se torna o seu corpo. Quão sumamente importante é o corpo. Não há nada mais elevado do que o fato de uma pessoa estar disposta a aceitar outros para serem membros do seu próprio corpo. Da mesma forma, o Senhor Jesus nos aceita para sermos membros de seu corpo e nos concede a sua autoridade para exercermos. Quão grande é o Senhor! O poder da ressurreição e autoridade celestial. O irmão Sparks também disse isto, abre aspas. A obra do Espírito Santo é encontrada onde quer que o poder de ressurreição do Senhor esteja operando. Caso contrário, não pode ser considerada como sua obra. Fecha aspas. Mais uma vez, deve-se dizer que isto não pode ser compreendido pela mente humana. Devemos orar e pedir a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e revelação. O que precisamos hoje é desta luz, a revelação concernente ao poder que Deus já nos deu. Se houver 2 ou 3 cristãos com esta revelação, orando em unânime acordo sobre a base da ressurreição, eles podem executar a autoridade do céu. Aleluia! Hoje não precisamos ter mais do que já temos. Em vez disso, precisamos ver quão glorioso e rico é o grande fato daquilo que já possuímos. A autoridade celestial é gloriosa e sobreexcelente, mas está sendo restringida pela terra. Se hoje, contudo, 2 pessoas na terra reconhecerem a ressurreição e se posicionarem no solo da ressurreição, elas poderão abalar os confins da terra. Agora, estamos apenas tocando a orla da veste da ressurreição. Pois somente nestes últimos anos começamos a ter a palavra do Senhor sobre a ressurreição. Louvado seja Deus, o que Ele nos revelou, desvendo o ápice da verdade bíblica, que somos um com o Senhor. O problema hoje está apenas do nosso lado. Que todos possamos nos humilhar diante de Deus e orar. Ó Deus, concede-nos o espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos ver.